Antônio Samarone de Santana contava já 11 anos de idade na primeira vez em que foi convidado a participar de uma festa de aniversário. Ele revela que até então não fazia a menor ideia do que era nem do que acontecia numa festa de aniversário. Foi convidado pelo seu colega de escola no Colégio Murilo Braga, Melcíades, que se transformaria na idade adulta em um grande arquiteto que marcou a paisagem sergipana, principalmente pelo estilo de construir casas em Itabaiana e na região agreste de Sergipe. O aniversário foi mais um momento, mais um pretexto para que Dona Lourdes, a mãe de Samarone, lembrasse aos filhos dos preceitos morais, do bom comportamento e dos bons modos a serem observados quando se entrava em casa alheia. A partir do episódio do aniversário, Samarone demonstra situações próprias aos meninos pobres, como a fome, a necessidade de ter bom comportamento e também como a escola é um espaço de socialização onde o uniforme e outras práticas de convivência tendem a igualar as pessoas. Agora médico, Samarone guarda isso como boas lembranças do processo de formação da sua vida e nos conta a festa de aniversário das práticas de convívio social no Colégio Murilo Braga. E aí eu conto um episódio que foi significativo para quem tiver interessado em entender a Itabaiana. Aos 11 anos, menino, né, ainda na escola, teve um aniversário, eu nunca tinha sido convidado para aniversário de ninguém, né? Inclusive, minha mãe ainda tinha uma outra proibição, você não vai para onde não for chamado. Né? Eu era anti-penetra, jamais eu iria para onde não fosse chamado. Aí teve o aniversário do menino mais rico da cidade, na época, que era Melcíades, esse arquiteto que faleceu anos atrás. Melcíades era filho de Duval do Açúcar. Duval do Açúcar era um mecenas, né? Ele era representante da usina Pinheiro no sertão. Então, era rico para os padrões itabaianenses. E Melcíades me convidou. Dona Maria de Duval mandou o convite e eu estava incluído no convite. Vamos lá, se eu sou convidado. Eu não sabia, não fazia a menor ideia do que era o aniversário. E minha mãe fez uma advertência. Você não vai me fazer passar vergonha. Eu disse, que vergonha? Você não vai avançar na comida. Eu passei o aniversário inteiro com medo, para não parecer que eu estava avançando. E aí tem uma história engraçada. Depois de adulto, teve um aniversário na casa de Silvinho e foi a vagabundagem toda, tal, né? Inclusive um grande personagem já falecido, que foi Chico Mocó. E como é que chamava a esposa? Corália. Né? Em determinado momento, a mesa posta, aquele salgadinho de padaria, tudo arrumado. E aí apaga a luz. Aí conta-se a lenda, né, que Chico diz, avança, Corália. Puta que pariu, eu me lembrei desse aniversário lá de Melcíades. Avança, Corália. Então, por que o avança, Corália? E mamãe preocupada que eu não passasse vergonha. Mamãe dizia o seguinte, vem cá, você vai chegar lá e vai dizer que é um morto à fome? Você está entendendo? As pessoas que não entendem, quem passa fome não é contente e tem vergonha. Não é uma festa, é uma coisa muito profunda. Ela não quer que ninguém saiba. Você tem que o tempo inteiro fingir.
que não está nem aí, né? Mas é isso, eu acho que a minha infância, esse período, é isso, né? Por exemplo, Itabaiana era uma cidade onde não tinha ricos. Assim, por exemplo, o dono de uma farmácia era rico, né? Oliveirinha, pai de Cibalena, Tennyson. O empregado do IBGE, o funcionário do IBGE, de Zé Silveira, né, que é pai de uma ruma de amigo meu, Deise, Tuca, Mesquita, era rico. Rico para os padrões. E Zeca Mesquita era rico, porque era dono da empresa de luz, né? Mas era uma cidade onde o colégio era o mesmo. E aí entra, Jorge, um elemento importante. A escola, sem a escola, a ascensão social não era possível numa cidade como Itabaiana. A cidadania vinha pela escola, né? E Itabaiana tinha um colégio público. É o velho Murilo Braga. E no Murilo Braga usava farda. Então no Murilo Braga nós éramos iguais. E no Murilo Braga a gente encontrou amigos que eram de outras classes sociais. Está entendendo? Outras classes sociais. Por exemplo, eu era colega dos filhos de Zé Silveira, que eram netos de Zeca Mesquita. Por exemplo, a gente ia de manhãzinha cedo para a educação física e a gente acordava 4 horas da manhã, que era para jogar bola, não sei o quê, tudo uma fantasia. O que eu mais adorava era que Tuca trazia um pacotinho, certo? Para distribuir com os colegas. Tá? O que era? Bolacha creme crack. Eu comi bolacha creme crack, essas bolachas de Tuca. Que eu dizia, pô, onde é que faz um negócio desse? Isso é muito bom. Eu acostumado no bolachão do Zé Gordinho, achava a bolacha creme crack. Quando eu vejo a bolacha creme crack hoje, é que eu percebo o quanto eu fiquei rico. Porque eu hoje olho com desprezo para a bolacha creme crack. E aquilo era. E outra coisa, o pai de Tuca comprava em latas. Latas, pô. E a bolacha vinha com um negocinho, um plásticozinho, separando. Era uma coisa. Eu acredito que devia ser melhores do que as bolachas creme crack de hoje, né? Então, assim, e nós. Havia essa união. Minha mãe me forçando a ir para a escola e eu convivendo com os meninos que, uma parte deles, a mãe botaria em Aracaju para estudar em colégios melhores, né, colégios particulares, mas no final de semana a gente estava junto. E novamente eu não queria ficar na rabeira. Eu me interessava pelo estudo porque eu não queria parecer desinformado. Era só esse motivo que me levava ao estudo. Só depois, só já perto da final da adolescência, que eu entendi que aquilo era bom, que estudar podia me dar um meio de vida, mas até então não. Era uma coisa. O pessoal dava corda, né, como diz em Itabaiana, aí dizia, rapaz, esse menino é inteligente. Uma professora lá, Dona Lourdes de Mozart, em uma das aulas, ela, ao invés de me repreender, ela me elogiou. Pô, você é um menino inteligente e tal, para de fazer bagunça e tal. E eu assumi uma responsabilidade, né? Se ela tivesse me dado uma dúzia de bolo, não tinha resolvido nada. Como ela me elogiou, eu comi a corda e passei a me danar. E o estudo passou a fazer parte dessa questão.